Fala investidores, tudo bom? Peter aqui da Get Investimento. Então, gostaria de conversar um pouquinho hoje, um pouco mais sobre a análise do mercado, falar um pouquinho aí do mini índice, do mini dólar e sobre o fechamento e como que o mercado se comportou hoje. Tudo isso para potencializar os seus resultados e o seu conhecimento no gráfico. Então, ok? Vamos começar. Então a gente tem aqui o mini dólar, tá? O mini dólar ele tá no gráfico diário. No gráfico diário a gente pode notar que hoje ele abriu aqui, ó, nesse candle, tá? Abriu nesse candle, assumiu uma tendência de alta, ele tende ainda a subir mais um pouco, tá? Pro pessoal de análise gráfica pura, a gente tem como se fosse uma LTA aqui, ó. E ele querendo já romper essa LTA. Assim que ele romper essa LTA, dá de pegar uma dobra de canal, tá? Assumindo uma posição um pouquinho mais longa para o mini dólar. O mini dólar tendendo a entrar numa tendência de alta, tá? Até falando um pouco mais do mini dólar, vamos ver como é que ele se comportou hoje nos 5 minutos, tá? A maioria das pessoas gostam muito de operar os 5 minutos do mini dólar. Então o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó. Mini dólar hoje, ele abriu num gapzão de baixa. Esse gapzão de baixa nos permitiu pegar uma entrada aqui na sua abertura, tá? O mercado ele continuou subindo, foi subindo, foi subindo. Para você que opera pivô, tá? Pivô, ele acabou representando um pivôzinho aqui, ó. Ele veio, fez essa queda para continuar a subir. Então isso daqui se caracteriza como um pivôzinho de alta. Lembrando para você que opera pivô, é muito legal a gente acabar usando Fibo, tá? Fibo, existe algumas metodologias da gente estar medindo. Deixa eu só colocar ele aqui. Fibo, a gente gosta muito de pegar ou de pavio a pavio, ou de pavio a corpo. Isso vai de acordo com a sua metodologia, tá? Não existe nem certo nem errado. Então, tendo traçado aqui, ó, a gente pega a base e o topo assim que ele faz o retorno. Então, como ele já fez o retorno exatamente nesse candle aqui, aqui fica a nossa linha do pivô. Então, partiu daqui, fez a retração e continua a subir. Para quem opera com Fibo, pode notar que tenderia a ser uma boa retração, porque uma boa operação por pivô. A retração dele bateu aqui no 61,8% e tendendo a buscar os alvos de Fibo, tá? Então, primeiro alvo de Fibo seria o 111, depois o 141 e depois o 161. Ele até veio buscar o alvo final, só que no fechamento do um pouquinho mais longo, no fechamento do candle daquele doji ali em cima. Deixa eu só posicionar. Depois desse doji aqui, ó, ele acabou se posicionando para isso. Perfeito. Então, mini dólar aí até umas 11 horas assumiu um papel de alta muito legal. Essa é uma das estratégias um pouquinho mais longa que ele nos permitiria fazer. Operação de quantos pontos? Uma operação de aproximadamente, tá? Aproximadamente até o primeiro alvo, 6,42, 6 pontos e meio, e até o alvo final, aproximadamente aí 17 pontos. Isso operando com um contrato até R$ 170, tá? Para um período da manhã, uma excelente movimentação. Depois o mercado assumiu um outro pivôzinho, deu algumas movimentações interessantes, tá? Interessantes. Também acabou dando uma boa condição de reversão, tá? Uma reversão para algumas pessoas que gostam de operar reversão, tem o clássico fechou fora, fechou dentro, ou de uma maneira um pouco mais customizada, o Príncipe de Nova York do Rodrigo Cohen, ou o famoso mesmo fechou fora e fechou dentro, que é assim que ele sai da banda e ele fecha fora da banda, a gente pega uma movimentação até próximo da média móvel de 20, tá? Uma movimentação bonita também.
Então o mercado na parte da manhã proporcionou boas movimentações com boas amplitudes. Vamos dar uma namorada aqui no mini índice. Mini índice. Vamos dar uma olhada nele aqui. O mini índice ele abriu dando uma derretida, né? Esse é o termo quando ele acaba dando uma despencada. Ele abriu, deu uma despencada, ficou próximo aqui da VWAP, depois ele não conseguiu segurar, rompeu, buscou a média móvel de 20. Depois que ele buscou a média móvel de 20, acabou ficando testando aqui a VWAP. Testou a VWAP, foi, o famoso fechou fora, fechou dentro. Teria dado um stop, depois fechou fora, fechou dentro. Teria vindo até próximo da média móvel de 20. Seria próximo de realizar a operação, ou como teria a VWAP pelo meio do caminho, pegaria pela VWAP. Lembrando que a VWAP e a média de 20 ou até média móvel de 8 faz um papel como se fosse de uma barreira, uma proteção, ou um suporte, uma resistência que faz com que o preço vá até lá e bata e respeite, tá? Demore até romper. Perfeito. Para você que está acompanhando aí, não sabe os indicadores que eu tenho na tela, então aqui banda de Bollinger de 20, o verdinho aqui média móvel aritmética de 8, esse azulzinho aqui a VWAP, tá? Aqui é o centro da banda de Bollinger, então média móvel aritmética de 20. Perfeito. Essas foram as movimentações que o mini índice acabou realizando. Também teve um belo de um fechou fora, fechou dentro aqui, em que ele veio e finalizou até a média móvel de 20, uma movimentação bonita pelo índice. O problema é que seria o stop um pouquinho caro, uma movimentação de uns 376 pontos. O stop ficaria aproximadamente aqui 361, então uma operação 1 para 1. Esse foi o cenário do mini dólar e do mini índice hoje, ok? Então, considerações que eu gostaria de fazer para você. O mercado ele acaba realizando boas oportunidades, só que o que a gente precisa ter bem alinhado? A gente precisa ter alinhado a nossa estratégia e também o nosso gerenciamento de risco. Qual que é o tamanho do stop que eu posso assumir em algumas operações. E lembrando sempre de selecionar as operações. Aqui a gente comentou algumas específicos. Fechou fora, fechou dentro, que é um dos clássicos quando a gente começa no mercado de renda variável. Uma outra que a gente também acabou comentando sobre o pivô. Você que já operou o pivô ou ainda não teve a oportunidade, foca com relação naquela retração que a gente comentou ali. Qualquer coisa volta ali, presta atenção, anota esse detalhezinho, porque acaba sendo bem interessante. E um detalhe muito importante, o time frame que a gente adotou aqui foi de 5 minutos para fazer essas análises. Nós, nas nossas operações, nós operamos no 1, 2, 5 minutos, dependendo do que for o 10 e o 15, conforme o gráfico nos permite, tá? Então assim, entenda que não tem certo nem errado, tem o que vai funcionar para você. Com base nisso, procure o melhor setup, uma melhor estratégia, junto com atrelado com gerenciamento de risco e foque em resultados. Lembrando sempre de selecionar as operações e não caçar as operações, ok? Vou deixando aqui meu abraço para vocês. Qualquer dúvida, como sempre, manda lá no direct que assim que possível a gente vai respondendo vocês. Pessoal, bons investimentos. Fui!